Vamos lá, então vamos iniciar nossa gravação da nossa aula de como encerrar ciclos. Como eu estava falando, a natureza ela é cíclica. O que é um ciclo? Um ciclo é algo que tem começo, meio e fim. E tudo na nossa vida é cíclico. Tudo que acontece na natureza é cíclico. Se a gente observar plantas, todas as coisas naturais são cíclicas. E nós somos seres naturais, portanto, nós também somos cíclicos. Nós, mulheres, ainda somos mais ainda, porque nós temos o nosso ciclo, que serve para quê? Para gerar uma vida. Então, todos nós somos seres muito cíclicos. E quando a gente não respeita, o que a constelação familiar tem como premissa? As leis naturais. Por que acontecem os desequilíbrios na nossa vida? Porque a gente não segue as leis da natureza, as leis naturais. Eu estou indo contra algo que é da natureza. E a natureza, ela sempre vai buscar por uma coisa que se chama compensação. Então, se a gente vai lá, corta árvores, faz desmatamento, queimada, etc., etc., o que a gente gera? Um desequilíbrio. A natureza vem com o quê? Com furacão, com tsunami, com terremoto, com uma série de coisas. Para quê? Buscando o equilíbrio. E isso também acontece na nossa vida. Quando a gente começa a ter questões, problemas, a minha vida não está seguindo um fluxo de crescimento e evolução, significa o quê? Que há desequilíbrios. E esse desequilíbrio pode estar tanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa consciência pessoal, como na nossa consciência de clã. Eu posso estar emaranhado com questões do meu sistema, que isso a gente também já falou bastante aqui. Então, vamos lá. Tudo tem ciclo. E respeitar, a gente precisa respeitar. Por quê? Porque quando eu não respeito a vida. Eu coloquei também lá no grupo um vídeo falando da metamorfose da borboleta. Então, assim, a borboleta é só um símbolo do quanto as mudanças são necessárias e o quanto essas mudanças, elas geram dor para a gente. Não pense que não é dolorido crescer. É dolorido crescer. Eu sei que uma planta não sente dor igual a gente, o animal também. Os animais, a gente já começa a perceber que eles sentem, sim, algum nível dor, porque quem tem um cachorrinho, um gatinho, vê que eles também sentem dores. Mas imagine, a gente põe uma semente, quem aí já fez lá na escola, aquela do feijãozinho, que a gente põe no algodãozinho, vai vendo, então na água. Então, a gente vê o quanta força para romper aquilo. Então, na verdade, o ciclo, quando a gente vê, eu não estou conseguindo encerrar um ciclo, o problema já aconteceu lá atrás. Aquilo já não está mais em equilíbrio, só que eu estou resistente. Imagine um bebê. Chega um momento de mudar de ciclo, ele tem que nascer. Se ele fica resistente, o que acontece? Morre. Então, a gente precisa... E a natureza, ela vai te empurrar, não tem como, ela vai te empurrar para a evolução. Se você não vai pelo amor, como diz o ditado, a gente vai pela dor. Porque a natureza, ela vai sempre te empurrar para frente. Ela sempre vai te trazer questões e situações para que você busque a sua evolução. Então, muitas vezes, a dificuldade que você tem hoje para conquistar aquilo que você deseja, aquilo que você vem buscando, tem a ver com ciclos que vocês não querem finalizar. Tem a ver com coisas que eu não quero deixar para trás. Por quê? Por conta de apego. Eu me apego naquela determinada situação, eu me apego naquela raiva daquela criatura, eu me apego naquele ranço e fico só contando aquela história, igual um disco. Quem é novinho aí sabe o que é um disco. Igual um disco quebrado. Sabe, um disco arranhado. Eu vou lá e... por quê? Por que isso? Por que eu não faço isso? Por que isso? Por que eu não faço aquilo? Por que isso? Por que aquilo? E fica ali, né? Repetindo o mesmo ciclo e não evolui. Então, a gente é empurrado a crescer, então a gente sai da criança para o adulto, sai. Mas, muitas vezes, e vocês que me acompanham aqui, já estão comigo há um tempo, sabem que a gente muitas vezes está aqui num corpinho de adulto, mas ainda revivendo preso em vários ciclos lá da criança.
onde partes nossas da nossa inconsciente ficaram lá atrás. E aí, para isso, a gente tem que entender uma coisa. Como aqui a nossa premissa são leis, existem as leis sistêmicas e existem as leis naturais que regem o universo. Lei de causa e efeito, lei do gênero, tem várias leis, tá? Outro dia, se vocês quiserem, até posso trazer uma aula só para explicar sobre as leis. Mas uma das leis é a lei da impermanência. A vida é impermanente. Tudo passa. Nada é para sempre. Nada. Então, às vezes, aquele trabalho que um dia foi o trabalho dos meus sonhos, hoje não é mais. Aquele amigo que era bem querido do coração, hoje pode ser que eu nem converso mais com ele. E não é nem porque eu não gosto, às vezes aconteceu de fato algo que fez com que rompesse aquela relação. E por que às vezes acontecem esses rompimentos bruscos? Porque eu ainda não entendi que aquilo tinha que finalizar, que precisaria de um distanciamento e eu fico ali resistente. E essas resistências que costumam trazer bastante conflito para a relação. E quando a gente fala de relacionamento, gente, de encerrar ciclos dentro de um relacionamento, não necessariamente eu preciso romper com a pessoa, mas eu preciso mudar a fase daquele relacionamento. Eu preciso que aquele tipo de relação morra para que outra nasça, com a mesma pessoa. Como que isso é feito? Com alinhamentos, com conversas, com mudanças de postura, de atitudes. Isso acontece em qualquer relacionamento. De mãe com filho. Imagine se eu continuo tratando o meu filho, que hoje vai fazer 19 anos, como se ele tivesse 3 anos de idade. Aquela relação da mãe, quando ele tinha 3 anos de idade, teve que morrer em algum momento. Eu tive que mudar de ciclo. Cada fase, eu vou ter que... aquela mãe vai tendo que morrer e vai nascendo outra, tá? E isso vale para tudo, para todos os nossos relacionamentos. Então, quando a gente fica muito resistente, muitas vezes a gente deixa ocorrer coisas absurdas para encerrar um ciclo. Quem aí já, sabe, esperou a coisa chegar no limite, aí quando explodiu de repente, ou então se fechou de repente, não quero mais nem olhar na cara daquela criatura, né? Eu não quero mais passar na porta daquele emprego, eu não quero nem passar na frente mais daquele lugar que eu trabalhava, porque só de eu olhar para aquilo ali já me dá um negócio. Já passou que... Alguém quer falar? Quer falar, Juliana? Eu acabei de passar por isso recentemente no trabalho e eu já tenho muita dificuldade de rever até amigos queridos porque continuam naquela empresa que eu não consigo lidar com essa situação. Exatamente. Ainda. E pode reparar que, geralmente, aquilo que a gente tem mais apego é algo que foi muito bom. Ninguém vai apegar de coisa ruim, né? Ninguém... Um dia foi bom. Geralmente, tudo que eu tenho dificuldade para me desapegar é o quê? Algo que um dia foi muito bom. Só que depois de um certo momento, a gente vai mudando de fase e a gente precisa mudar de fase. Então, muitas coisas acontecem na vida de todo mundo. Todo mundo. Términos de paixões, sabe? Lembra aquele namoradinho que, nossa, quando terminou, eu pensei que ia morrer. Depois a gente vê que depois acontece coisa até melhor. E eu olho para aquela pessoa, tipo, nem significa mais nada para mim. Então, no momento que acontece, o encerramento do ciclo é doloroso. Por quê? Porque fechar um ciclo é um luto, é uma morte de algo. É como algo precisa morrer para nascer outro. Uma fase precisa morrer para que nasça outra fase. Eu preciso deixar morrer coisas minhas ainda, infantis, atitudes, situações, para que a adulta possa emergir. E a gente sabe que, às vezes, eu vou precisar de uma ajuda, eu vou precisar olhar para uns lugares mais, como é que eu vou dizer, que sozinha eu não dou conta. Mas tem muitas coisas que eu já posso começar a olhar e tomar essas atitudes. Então, isso é um luto. A gente tem que encarar isso como um luto. E no luto tem fases. Primeiro a gente tem a negação. Cada pessoa reage de uma forma, mas isso tem fases. A primeira fase é a negação, isolamento.
É igual para todo mundo? Não. Uma fase de raiva, fico com raiva daquela situação, por que eu fiquei tanto tempo ali, por que eu não vi, por que eu não tomei atitude, por que não sei o quê. Depois eu vou barganhando. O que é barganhando? Ah, não, mas na verdade, sabe? Aí eu começo a me justificar. Eu começo a encontrar um monte de desculpa, ou para não sair para não encerrar o ciclo, ou porque encerrei e não estou sabendo lidar com aquilo. Então, assim, tem todas essas fases. Às vezes vai para uma depressão, uma tristeza mesmo, e isso é natural, gente. E é normal passar por esses processos, até chegar na aceitação. E só quando a gente aceita as fases, sim, essas são as fases do luto que eu estou falando. Só que o que eu quero dizer é que o encerramento de um ciclo, ele também é um luto, tá? Essas fases são as fases de luto. E quando eu encerro um ciclo, pode ser um ciclo de morte de alguém, pode ser um ciclo de um relacionamento, um ciclo de um término de saída de um trabalho, de uma série de coisas. Então, vamos passar por essas fases, tá? Alguns passam com mais intensidade, depende do grau de maturidade que eu tenho. Eu vou passar com mais ou menos intensidade, mas todo mundo vai passar. Alguns são saber lidar com essas emoções e a fase vai ser mais branda, outros vão ter isso de uma forma mais acentuada. Então, assim, Kelly, mas será que não tem ciclo que é para a vida toda? Tem gente que casa e fica a vida toda com aquela pessoa. Tem gente que vai no emprego e fica até aposentar, beleza. Só que é preciso, gente, para que isso se sustente de uma forma saudável, é preciso que haja renovação, que é o que eu falei no relacionamento mãe-filho. Então, dentro de um casamento, ele vai passar por várias fases de um relacionamento. Então, a pessoa começa a namorar. O namoro precisa morrer, ele precisa acabar para virar casamento. Depois, no casamento, vai vindo fases. Quando está só os dois, quando vem os filhos, ou mesmo quando não vem, mas para que evolua aquela relação, para que não caia naquele marasmo e vá ladeira abaixo, né? Porque a gente sabe que tem gente que vive por comodidade e prefere não encerrar um ciclo nunca e morre infeliz. Mas eu acho que todo mundo que está aqui está buscando melhoria e ninguém quer ficar infeliz, né? Todo mundo quer ficar feliz. Então, a gente tem que entender que é preciso, às vezes não, muitas vezes dentro de um relacionamento, acabar aquela relação com aquela pessoa e renovar, talvez com a mesma pessoa, e talvez não. Então, é importante dentro de um relacionamento que é isso. Inclusive, até fala assim, renovação dos votos, né? O que é uma renovação dos votos? É aquilo que eu me propus dentro daquela relação, depois de um certo tempo já não é a mesma coisa. Todo mundo aqui é mais ou menos maduro. Tem a Eloren, que é um pouquinho mais jovem, mas a maioria que estamos aqui somos mais maduras. Então, a gente sabe que quando a gente tem 20 anos de idade, é uma coisa. Quando a gente tem 30, a gente tem outra cabeça. Quando a gente tem 40, a gente tem outra cabeça. Mas tem gente que não, que ainda está com a cabeça dos 20. Sim, tem, a gente sabe que tem. Mas o que é o saudável? É que a gente vai evoluindo, que a gente vai buscando meios de não ser a mesma pessoa, de ir passando o tempo, e eu não quero ser a mesma pessoa que eu era no ano passado, eu tenho que estar melhor. Eu busco estar melhor, e isso é querer evoluir. Então, os ciclos, eles precisam ser deixados para trás. E quais são os principais motivos que geram dificuldade para que a gente encerre o ciclo? O medo e a insegurança. Esses são os principais fatores que levam com que a gente não consiga encerrar um ciclo. Por quê? Tanto o medo quanto a insegurança, né? Uma coisa está meio que ligada na outra, gera o tal do apego. Então, eu fico ali presa naquela situação, eu não quero desapegar. Então, essas pessoas, elas ficam presas e ficam o quê? Repetindo as mesmas atitudes, repetindo as mesmas situações, as mesmas reclamações, as mesmas coisas, sempre. E a gente tem meio que um vício de estar reclamando. A gente vai sempre contando aquelas histórias tristes, né? Chega um, a gente conta, chega outro, a gente conta, chega outro. Não é que a gente não tem que desabafar em algum momento. O que não dá é para a gente ficar preso nisso aí. A gente se apega
sem meio, sem saber. Sim, a gente se apega, mas por que eu me apego? Qual é a raiz do meu medo e da minha insegurança? Porque existem raízes desse medo e dessa insegurança. O medo é algo que eu vou ter que enfrentar em algum momento. Eu vou ter que desmentir esse medo. E para isso eu vou o quê? Criar estratégias, existem ferramentas para eu lidar com esse medo e enfrentar esse medo. A Ju passou por um processo desse comigo, né, Ju, de enfrentar o medo. Foi. E às vezes Desculpa, Kelly, desculpa. Pode falar. E foi dolorido para eu chegar na decisão. Foi muito dolorido. Eu cheguei, como a Kelly comentou há um tempo atrás, ao extremo de chegar para ela no último minuto, vamos dizer assim, de suspiro, pedindo ajuda. E eu sentia dor praticamente física para tomar essa decisão, para sair e encerrar esse ciclo. Foi muito difícil, mas hoje eu consigo viver com leveza. Depois de enfrentar o medo, ver que ele não era tão grande assim, era eu que engrandecia ele, por medo do julgamento de pessoas queridas. Mas foi muito difícil. E você pode ter certeza que as pessoas que realmente te apreciavam, elas vão continuar queridas. E elas vão continuar ali. Talvez não vai estar junto todo dia tão presente. Não. Eu mesmo acabei de mudar de emprego, gente. Estou até com a minha agenda aí meio complicada. Ai, me deu calor. Estou até com a minha agenda meio complicada por conta disso. Acabei de mudar de ciclo. Acabei de mudar para um outro setor. E aí eu reencontrei pessoas que eu já convivi, que eram muito próximas e que por algum momento deixou de ser e reencontramos. Outros que também eu vou ter que me afastar um pouco, já não vai ser mais a mesma coisa. Por quê? Porque são fases. Só que se a gente se nega, a gente fica preso. E quando a gente fica preso por conta disso, é o quê? A dependência emocional. A dependência emocional, que gera esse medo e essa insegurança. Por quê? Porque eu acho que eu não vou ser amado, que eu não vou ser querido, que nada vai, sabe? Eu não me permito ao novo. Porque para que a gente vá para o novo, a gente vai ter que enfrentar certas situações e passar, sim, pelo desconforto. Não tem como. Todas as fases passam por desconfortos. E aí, gente, a gente percebe, quando a gente tem apego, que assim, aquilo é meu, sabe? Ele é meu, ela é minha, isso é o meu. Mas eu fiz de tudo para conquistar esse emprego, como assim eu vou deixar? Nossa, eu me dediquei anos ali naquela relação, naquele emprego, eu me dediquei. E como assim eu vou deixar? Então a gente cria um vínculo e a gente se apega naquilo, só que na verdade nada é nosso. Isso é uma visão infantil da criança interior. Porque vocês já viram criancinha como é que é? Como que a criança faz? Ela pega o brinquedo, pode ser do amiguinho. É meu, é meu, é meu, é meu. E ela não quer largar. E é mais ou menos assim que a gente também age na vida adulta. Por quê? Por conta de dores que a gente carrega e que muitas vezes algumas a gente vai conseguir enfrentar e lidar, e outras a gente vai precisar elaborar com mais profundidade. Então, toda vez que eu brigo por aquilo que eu acho que é meu, eu afasto aquilo que talvez seja para mim. De repente tem uma oportunidade lá na frente para mim, só que eu me agarrei tanto naquilo ali que é meu, é meu, é meu, é meu, e eu deixo passar oportunidades maravilhosas. Por quê? A vida vai sempre nos empurrar para o mais. Só que se eu ficar agarrada no menos, eu não vou conseguir me abrir para o que a vida tem para me oferecer. Eu não vou conseguir me... O Bert Hellinger, ele fala, a vida é como um rio, e no rio tem uma correnteza. Se eu não conseguir me jogar nessa correnteza confiando que essa vida vai me levar para o caminho certo, eu não vou fluir, eu vou ficar lá no barranco tentando me segurar nos galhos, e o esforço é enorme. Vocês já tentaram nadar contra a correnteza? Não é um esforço enorme?
Quem aí não vê que está se esforçando demais num relacionamento, se esforçando demais num trabalho, se esforçando demais? Por quê? Porque eu estou indo contra o fluxo. Eu estou me apegando em algo que talvez, pode ser que eu renove ali no mesmo lugar, ou pode ser que talvez já não é mais para mim. Então, nós também temos uma certa cultura de saudosismo, né? De nostalgia. Então, a gente fica se apegando naquilo que foi bom. Tipo assim, mas quando eu comecei nesse lugar, tinha isso. Só que as coisas foram mudando. Quando eu comecei nesse relacionamento, era assim, 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 assim. Então, a gente se apega numa fantasia de que as coisas voltem a ser como era antes. Só que nada vai ser como era antes, gente. Pode ser melhor? Pode, mas também pode ser pior. Vai depender de quem? Se for de duas partes, das duas. E muitas vezes a gente vai depender mais da gente, porque a gente vai ter que olhar só, a gente só é responsável pela nossa parte e não pela parte do outro. E aí o que acontece? Nós temos sim lembranças boas, e isso sim é seu. Isso daí ninguém tira de você essas lembranças. Porque aquela pessoa e aquela situação não é sua, mas as lembranças, aquilo de bom que você viveu lá no passado, naquela situação, isso vai estar guardado para sempre com você na memória. Então, normalmente, por que a gente tem essa dificuldade de encerrar o ciclo? Porque quando a gente pensa em encerrar o ciclo, é como se eu fosse perder algo. E aí eu fico assim, mas eu vou soltar aqui, será que eu vou ter ali? Sabe aquela pessoa que assim parece que está esperando um outro barco chegar para poder pular para o outro barco? Vocês já viram gente assim? Relacionamento tem gente que é assim direto. E é uma barca furada atrás da outra. Por quê? Porque ela não tem coragem de se jogar no mar e aprender a nadar. E aí, como diz o ditado, a hora que a água bate na bunda, a gente tem que aprender a nadar. Então, não tem coragem de jogar no mar. Então, eu fico pulando de barco em barco, de barco em barco. Eu nem vejo. Chegou um barquinho ali, eu puf, esse aqui tá ruim, eu puf no outro. Por quê? E aí vai para a barca furada atrás da outra. Mesmo isso serve para tudo, tá? Eu estou citando aqui, mas vocês levem as analogias para aquilo que vocês estão passando, na verdade, acreditam, para aquilo que vocês estão passando. Então, esse apego, gente, ao passado, ele impede a gente de olhar para o futuro. E ele impede a gente de ver novas possibilidades. E por que isso acontece? Normalmente, também por falta de amor próprio. Eu não sei o meu valor, eu não consigo me conectar comigo, saber o que eu estou sentindo, e aí eu fico apegada a isso e não consigo o quê? Me permitir buscar novas experiências. O que eu preciso fazer quando eu decido? Primeiro, eu preciso decido encerrar um ciclo. E às vezes eu não decido. Aí eu não decido, chega uma hora que a vida decide por mim. Acontece uma treta bem grande, um BO, aí eu sou obrigada. Só que quando eu sou obrigada, eu saio inocente. Eu vou para vocês verem como eu estou na postura da criança. A criança é inocente. Então, por que eu não termino? Por que eu não vou lá? Porque eu quero sair inocente. Então, se o outro me manda embora, eu sou inocente. Se o outro me trai, eu sou inocente. Se o outro mete o pé na minha bunda e vai embora, eu sou inocente. E aí eu fico esperando. Quando eu já vi que a merda já ia dar lá na frente, já vi faz tempo. Mas eu fico ali. Eu fico ali. Por quê? Porque eu quero ser inocente. E toda vez que eu estou nessa postura, eu estou infantil. Então, a gente precisa, sim, desapegar. A gente precisa ter a gente mesmo. Começar a se conectar conosco. Para isso, eu preciso me permitir sentir. Entrar em contato com o que eu sinto. O que eu estou sentindo? É angústia? É dor? É medo? Estou com medo de quê? Por que eu estou com esse medo? Aonde eu aprendi esse medo? Com quem que eu já... Quem que eu conheço que não tem esse medo, que eu posso conversar com essa pessoa para saber por que ela não tem o medo e eu tenho? Porque esses medos, muitas vezes, eles são aprendidos. A gente aprendeu isso na nossa infância. Tanto que tem pessoas que têm medo de umas coisas e não têm de outra.
tá? E isso vem normalmente em decorrência de traumas mesmo, ou em decorrência da forma como a gente foi criado, de não ter tido aquela coisa de se arriscar. Essa geração, a nossa nem tanto, mas essa geração agora de 20 para 30 anos de idade, foi uma geração que os pais super protegeram demais. Então, eles têm muitos medos, eles têm muitas dificuldades de se arriscar por conta da superproteção. Então, a gente precisa desapegar das coisas, das pessoas, dos filhos, dos relacionamentos, porque senão vai fazer igual a mulher do cordão lá, que vocês viram no começo do vídeo. Eu me apego àquela situação, e muitas vezes eu acho que eu estou fazendo bem para mim, às vezes eu acho que eu estou fazendo bem para o outro, e não. E, normalmente, nessas situações de ciclos que a gente não quer desapegar, envolve uma das leis sistêmicas, que é a lei do equilíbrio. Porque pode reparar que, na maioria das vezes, aquilo que eu não quero me desapegar é porque eu me doei demais naquela situação. Então, eu me doei demais naquele trabalho, me doei demais naquela relação. E entendam que persistência é diferente de insistência. Eu devo ser uma pessoa persistente naquilo que eu estou vendo que está indo para frente. Eu tenho dificuldade, eu vou buscar sanar as minhas dificuldades para persistir numa situação. A partir do momento que eu vejo que aquela situação não está me fazendo mal, a gente tem termômetros dentro da gente, a gente sente, aquilo não está bem, não estou me sentindo confortável. Eu já tentei, fiz de tudo para tentar resolver, já busquei ajuda, já fiz isso, já fiz aquilo, e que fica óbvio que aquilo não é para mim, que eu estou insistindo, e eu não quero aceitar que a porta fecha. Enquanto eu fico olhando para aquela porta que fechou, e que eu não aceito, eu não consigo ver Kelly, uma janela se abrir. Oi, Kelly. A gente pode insistir inconscientemente? Sim. Sim, mas você, a partir do momento que você toma consciência, você também pode começar a fazer movimentos. E talvez você pode sim estar presos por alguns motivos, tá? E aí esses motivos a gente só consegue investigar com algumas técnicas. Tá? Pode ser por N motivos, podem ser questões pessoais da infância, podem ser questões de lealdade sistêmica, isso sim, eu estou apegada. Mas entendam que todas as situações e pessoas que se apresentam na nossa vida não são por acaso, são para que a gente aprenda algo. E essas pessoas e situações, elas vão trazer o quê? Um movimento de evolução, a vida vai sempre empurrar a gente para frente. Então, ela vai trazer. O que a gente precisa aprender com isso? Olha, eu mal comecei num novo trabalho, já me apareceu um desafio. E aí eu já pensei, gente, o que eu preciso aprender com isso? Se eu me fecho para isso, eu vou encontrar cada vez mais barreiras. Se eu entendo que, eu vou ter que vencer isso aqui, vou ter que criar ferramenta. Quem que vai conseguir vencer? Uma versão minha que não é essa que está aqui. Eu vou ter que buscar teorias e mudanças para eu conseguir romper. Aquela pessoa lá de trás não tem condições de superar desafios que eu tenho hoje. Então, eu vou ter que promover mudanças na minha vida, nas minhas atitudes, e aí entra a parte consciente, sabe? De tipo, eu não posso continuar assim, o que eu posso fazer? Comecei a reclamar, opa, tomo consciência, estou reclamando demais. Filho, se a mamãe reclamar, não toque, porque eu estou tão acostumada que quando eu vejo, já estou falando. E aí eu estou no quê? Eu estou na vítima. Lembram que eu falei para vocês dos padrões controladores? Estou na vítima. A vítima que é a vítima mesmo. Acontece um monte de BO com ela, mas ela não reclama. Tem a vítima que acontece um monte de BO e ela reclama. O que acontece quando ela reclama? Inconscientemente, ela está esperando um salvador. É tipo assim, eu estou contando meus problemas e ele sente que, tipo assim, o que você quer que eu faça? É como se eu espero que alguém vá e resolva para mim.
Às vezes eu só quero desabafar, sim, mas é igual eu falei, eu vou falar uma vez, vou desabafar com alguém da minha confiança e acabou. Agora, se todo mundo que chega eu vou contando o meu problema, é um me salve, socorro, socorro, socorro. Só que esse socorro é a tua criança pedindo para você salvar. Para quê? Para que você olhe para dentro, entenda qual é a dor e cuide dessa dor. E comece a cuidar dessa dor. Então, um dos segredos é esse, a gente sentir. Nós temos intuição, nós mulheres, então, temos a nossa intuição mais aguçada. A nossa intuição já diz, meu, já deu aqui. Ou então, algo que já passou e tipo, meu, o que eu estou fazendo lá? A gente se separa do marido, o marido já seguiu a vida, já casou de novo, já teve filho, já teve até neto. E a criatura ainda está lá, falando mal do cara que separou há 20 anos atrás. Ela conseguiu superar o ciclo? Fala para mim. Não. Não conseguiu, ela ainda está presa naquela situação lá, incomodada. Porque aquele caste, porque aquele não sei o quê, porque aquele não sei o que lá. Meu, o cara está lá, seguiu o fluxo. E você ficou lá agarrada no barranco. Solta isso. Solta isso. Bom, então, assim, alguns sinais do fim que vocês já sabem. Normalmente, como a gente sabe que algo já está começando, opa, chegando, e num relacionamento, eu não preciso acabar o relacionamento. O que eu preciso fazer? Já estou sentindo que está caminhando para um final de ciclo. Eu preciso encontrar formas de renovar essa relação. Uma amizade, no trabalho. Às vezes, no trabalho, dá para que eu mude de ciclo, vá para um outro departamento, para um outro estado. E às vezes não dá, eu vou ter que mudar de trabalho. Eu não tenho oportunidade de ir. Tá? Meninas, alguém quer falar? Estou vendo 3 pessoas. Alguém quer falar, Jane? Tá mudo. A tua voz está cortando toda hora porque tem o microfone ligado. Peraí, deixa eu ver quem está para desligar. Pronto. Agora deu, né? Agora tá bom? Agora melhorou. Deixa eu ver se tem mais algum. Obrigado por avisar. Sim, agora melhorou, né? Me avisem, tá, gente? Então, assim, a gente tem que ter em mente o seguinte: todo ciclo que se fecha é uma oportunidade para o novo se abrir na nossa direção, para que a gente vá para o mais. Então, eu sei que é triste, é doloroso, a gente fica chateado, tem, como eu falei, é um luto, mas a gente tem que pensar que se essa porta se fechou, é porque tem outra porta para se abrir na nossa frente. E a gente tem que começar a se colocar em movimento para que essas oportunidades comecem a se abrir. E quando a gente... E aí, numa nova oportunidade, eu tenho que estar atenta à lei do equilíbrio, porque se eu começo também a me doar demais, fazer demais, e repetindo tudo do mesmo jeito, a chance que eu tenho de dar ruim de novo é a mesma. Então, tem um movimento inconsciente? Tem, mas também tem um movimento consciente, que eu posso ir melhorando através da consciência. Às vezes, o inconsciente está dominando de tal forma que eu não consigo dar tantos passos. É óbvio que o movimento inconsciente ele vai dominar mais do que o consciente. Mas eu consigo ali com um esforcinho e dando alguns passinhos? Consigo. Tá? Então, para finalizar, um ciclo, a gente precisa entender que esses ciclos podem ser tanto de relacionamentos como de hábitos. Muitas vezes a gente quer encerrar um ciclo de hábitos. Eu tenho um costume de coisas que não me fazem bem e eu quero mudar. Então, toda mudança requer um encerramento de ciclo para que outro se abra. Às vezes de trabalho, então, de uma série de coisas. Primeira coisa que eu preciso fazer, aceitar mudanças. Eu preciso aceitar que eu vou ter que encarar algo desconhecido, que eu nunca fiz, que eu nunca experimentei,
né? Eu estou vivendo isso na pele, porque tem 3 dias que eu estou numa experiência nova, que eu nunca experimentei, que é totalmente novo, que é totalmente diferente. Só que são nesses desafios que a gente se prepara para um desafio maior, para um degrau maior, para um degrau maior. E eu vou ter que suportar o desconforto. E quem consegue suportar o desconforto? Só o adulto. Criança cortou o dedinho, faz aquele escândalo. Parece que vai morrer. O adulto, ele sabe que está doendo. Dói menos no adulto? Não, dói igual. Só que não dói igual porque a criança ela tem mais ramos, como é que chama? Ela tem mais sensibilidade, ramos neurais do que a gente. Ela tem bem mais sensibilidade. Mas, em todo caso, a gente, por mais que doa, a gente sabe que aquilo vai passar. É diferente. Dificilmente a pessoa vai fazer um escândalo no nível de uma criança, que uma criança faz. Então, se eu não estiver na postura adulta, eu não vou conseguir enfrentar esse desconforto. Eu vou abrir o bico. E como é que é o choro do adulto? Quem sabe qual é o choro do adulto? A reclamação. A reclamação é o choro do adulto. E aí, para isso, eu preciso trabalhar minha inteligência emocional, saber gerir, elaborar minhas emoções. E nesse processo de trabalhar minha inteligência emocional, eu vou trabalhar os meus medos e as minhas inseguranças, que provavelmente começaram lá na minha primeira infância. Ou pode ser... Luzia caiu? Vocês estão me vendo? Eu acho que foi para você, Luzia. Sim. Que aqui está normal. Então, eu vou precisar trabalhar esses meus medos e as minhas inseguranças lá na minha primeira infância, e talvez sejam medos adquiridos também transgeracionais, que a gente já aprendeu sobre isso. Então, pode ser um medo herdado? Pode. Pode ser uma insegurança herdada? Pode. Como que eu vou saber? Pode ser que eu mesma consiga ir percebendo, de tipo, todo mundo tinha esse medo na minha família, minha avó, minha tia, minha mãe, nananã. Então, por aí eu já começo onde a fumaça há fogo, a entender que talvez seja uma questão sistêmica. Ou talvez não, eu só vou conseguir ver mesmo se eu fizer uma constelação ou alguma técnica parecida com isso, tá? Eu preciso desapegar e aceitar que tudo é impermanente. Nós não somos insubstituíveis. Nada é meu, nada é meu. Nada é meu, nem nosso corpo, gente. O dia que a gente se for, vai para a Terra e nada é nosso. Nada é nosso, absolutamente nada. A única coisa que é nosso é, enquanto estamos aqui nessa condição humana, é a nossa consciência de estar com a gente mesmo. Então, esse é um ponto que eu preciso trabalhar. As minhas emoções, o meu amor próprio e me fortalecendo, porque quando eu consigo ter um autoconhecimento, que o autoconhecimento é outra coisa importante, eu vou sabendo entender que aquilo ali não me faz bem, que deu o meu limite, que eu vou tomar decisões e eu vou pagar o preço das minhas decisões. E aí aquela porta fechou, mas eu vou bater em outra. Se não bater em outra, eu vou dar um jeito, eu vou abrir uma janela. Mas eu sou adulta e eu vou dar meu jeito de fazer alguma coisa. Eu vou ter que dar meu jeito. E que mais? Deixa eu ver. E ter também uma das coisas que é importante a gente, antes da gente tomar uma decisão de encerrar um ciclo, é a gente também ter certeza. Quando é a gente que vai encerrar, porque o ideal é que você encerre os ciclos. E não espere a vida te empurrar, 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 até dar uma treta bem grande e o ciclo finalizar. Então, quando você começa a ter essa consciência, é importante também você entender que você fez o seu melhor. Por isso que eu falei lá, persistência é diferente de insistência. É importante a gente persistir em algumas coisas? Sim, a gente nunca você começa algo com uma habilidade. Então, você vai errar, você vai tropeçar, você vai ter problemas, seja no que for, trabalho, relacionamentos, você vai ajustando. Só que a partir do momento que aquilo está me fazendo mal, eu ajustei, está me fazendo mal, continuei ajustando, e eu tentei de tudo e aquilo não,
eu continuo me sentindo mal naquela situação, naquele lugar, eu tenho que entender que aí eu já estou insistindo numa coisa que não é para mim, numa coisa que não vai rolar. O que mais que a gente precisa aqui? Então, gente, alguns pontos. Aceitar o fim, aceitar que tudo tem fim, permitir que os nossos caminhos se abram. Como que eu permito que os meus caminhos se abram? Eu vou me pôr em movimento. Se é um emprego, eu vou sair procurando, eu vou perguntar para as pessoas aonde eu convivo. Se eu vou numa igreja, eu pergunto, você sabe, não está precisando de alguém assim, não? Você não sei o quê, você vai atrás. As coisas não vão caindo do céu. O caminho se revela para quem caminha. Quanto mais a gente vai se colocando em movimento, a gente vai mostrando para a vida que o quê? Que aquilo é aquilo que eu quero. Tipo, eu estou me preparando, eu estou me preparando. Aí chega uma hora que as coisas chegam até a gente. Só que eu preciso caminhar na direção daquilo e aquilo vai caminhando automaticamente na minha direção. E aí, para isso, tem várias coisas que falam sobre isso. Lei da atração, o Bert Hellinger também fala sobre isso, que o meio do caminho é o lugar onde a gente se encontra, onde é o ponto de encontro, então isso seja em relacionamento, seja no trabalho, seja no que for. Então, eu preciso caminhar para que algo caminhe até mim. A única coisa que eu vou na direção é a mamãe e o papai. Que a gente é pequeno, nós vamos até eles. Tirando isso, como iguais, os dois caminham, tá? O que mais? E a gente precisa, sim, ter algum tipo de conexão. Quando eu falo em conexão, gente, aí vocês levam para o que vocês quiserem. Conexão com Deus, conexão com a sua fé, conexão com algo superior e talvez conexão com você mesmo. Porque se eu não consigo me conectar nem comigo mesmo, é difícil. Mas eu posso conseguir aprender a me conectar comigo mesmo através de uma força superior? Sim. Ou vice-versa, eu posso aprender a me conectar com uma força superior através da conexão comigo? Sim, também. Nós somos criaturas, nós somos criadas por alguma coisa. Seja o que vocês acreditem, força da natureza, Deus, Jesus, o que for. A gente foi criado por alguém ou algo. E essa conexão, ela é importante, nem que seja dentro da gente, porque a gente é parte de tudo isso. Nós todos estamos conectados. Nós sintonizamos essas situações. Para quê? Para o nosso crescimento e evolução. Então, quando nós conseguimos abrir para o novo, nos abrir para que algo novo aconteça, vem o medo? Vem. Vem o frio na barriga? Vem também. Por quê, gente? Isso é movimento de vida. Vida. O movimento de vida dá medo, dá frio na barriga, dá tudo. Quando a gente começa até um relacionamento novo, quem aí, quando se apaixona, não é assim? Daquele medinho. Isso é vida. Qualquer coisa nova que a gente vai fazer. E isso é importante, a gente precisa, de vez em quando, se conectar com essas coisas. Por isso que os ciclos precisam terminar e a gente precisa de novo. Só que a gente entra na tal da zona de conforto, que é um lugar onde a gente não cresce, quer ficar lá presinho para sempre, no cordãozinho, e aí até que chega uma hora que... E aí, minha vida já foi, ou veio uma coisa muito terrível, e eu fiquei lá, parado, esperando a vida me empurrando, me chutando para frente, que vai chutando a gente. Vai chutando de tudo quanto é jeito, através de doença, de problema, de BO na família, de N situações. Então, sempre se perguntem, o que eu preciso aprender? Essa é a pergunta básica. Quando eu me perguntei isso ontem, foi incrível, porque aquilo que eu sonho lá na frente é exatamente, a experiência que eu estou tendo é exatamente o que eu estou precisando para o que eu quero lá na frente. Aprender a lidar com algumas coisas que vai ser a minha escola, vamos dizer assim. E se a gente parar para pensar, muito do que a gente passou foi a nossa escola pelo que a gente consegue superar hoje.
Com certeza, se eu não tivesse passado por um monte de desafio, eu não estaria aqui falando com vocês, explicando para vocês o que eu estou explicando agora. Com certeza não. Então, respeite o seu tempo e também compreenda que ele é diferente dos outros, tá? A gente já está encerrando, eu vou fazer uma meditação bem curtinha com vocês, tá? Então, assim, entendam. Nós não temos controle. E se a gente quiser segurar, controlar, manipular, piora. A gente entra naquele perfil controlador, aqueles perfis controladores, e aí a gente começa a agir na dor e não no amor. Porque o amor, ele flui. Amor é diferente de dor. O amor, ele solta, ele libera, ele perdoa. E na dor, não, eu fico lá, eu quero que a pessoa se dê mal, porque ele me maltratou, porque ele me fez mal, porque eu só passei perrengue ali naquele lugar, porque não sei o quê. Então, assim, tudo isso, fico presa naquela dor. Eu preciso me conectar com o amor. Como que eu me conecto? Ficando com o que foi bom. Tudo que eu estou com dificuldade, volto a falar, tudo que eu estou com dificuldade de desapegar é porque um dia foi bom. Se fosse ruim, eu não tinha nem me apegado. Quem que se apega aí no que é ruim, gente? Pelo amor de Deus. Você acha que é bom, pode até estar disfarçadinho, né? Podia já até ser ruim, mas estava disfarçadinho de coisa boa, não é não? Estava embrulhadinho de bombom, mas não era. Era. Aí tem a surpresa depois, mas em todo caso, eu achei que era bom. Nada é desperdiçado, isso é muito importante que vocês entendam. Nada foi desperdício. Todo dia foi um dia na minha jornada de evolução e crescimento. Todos os dias foram importantes. Um sentimento que eu tinha muito forte, gente. Quando eu terminei meu casamento, o sentimento que eu tinha era esse. Eu perdi 10 anos da minha vida, 13 anos. Perdi 13 anos. Eu vivia falando isso. Perdi 13 anos. Gente, claro que não. Quanta coisa boa teve, quanta coisa boa aprendi, quanta coisa tem meu filho, tem tantas coisas. Então, assim, a gente se apega muito no que foi ruim. Ou se apega muito no que foi bom e não quer soltar, né? Então, tem essas duas polaridades, que tudo vai ter o bom e o ruim. O que serve para mim agora e o que não serve mais. Imagina, é igual roupa. Tem roupa que me serve, tem roupa que não me serve mais. Eu vou ficar o quê ali? Guardando para saber Deus, sabe lá Deus quando? Gente, a acumuladora faz isso, né? Tem esses apegos. Vai guardando. Ah, um dia eu vou precisar. Um dia eu vou precisar. Um dia eu vou precisar. Quando vê a casa está abarrotada. Então, não olhem só para as portas que se fecharam. Não tenham medo de fecharem portas para poder abrir outras. Você não sabe o que vai te esperar lá. Não, você não sabe. Mas é o que vai poder te trazer possibilidade para o mais. E muitas vezes eu fico só olhando para essa porta fechada e eu não consigo enxergar a outra que já está lá na minha frente. Eu não estou nem vendo. Porque eu estou aqui, ó, olhando para trás. Então, se algo faz mal, não é para você. Comecem a perceber. Está me fazendo mal? Eu não vou ficar esperando a bomba estourar, a doença chegar, o problema acontecer, sabe? O BO explodir. Não esperem. Tomem a atitude como adultos. Conversem, resolvam. Aprendam a honrar aquilo que foi. Honrem o trabalho, os colegas que hoje talvez eu não tenha mais amizade, os ex que me causaram dor em algum momento, mas em algum momento fui feliz com eles. Porque o atual, o novo só vai conseguir vir e existir porque o outro se foi. E isso a gente fala muito. E isso entra numa outra lei sistêmica, é o quê? O pertencimento. Tudo pertence, tudo faz parte. Tudo é uma construção da minha história. Se eu tiro um pedaço daquela história e eu quero jogar no lixo, né? Hoje mesmo eu estava falando, um monte de gente que tem doença autoimune, se autoflagela, e tem que ficar em paz com o que já passou. Com certeza. Com certeza, se está doendo a ferida, é porque ela está aberta. Porque na hora que não dói mais, é igual cicatriz. A gente olha, a gente lembra que tomou aquele tombo, aqueles pontos, mas não está mais doendo. Eu lembro.
Eu sei que eu passei por aquilo, mas não dói mais. E se não dói mais, eu não tenho necessidade de estar sempre contando aquela história, todo dia, falando direto naquele assunto. Pô, ela só fala disso. Vocês não conhecem ninguém que só fala do problema? Só fala. A pessoa só fala do problema, ela não está direcionada para a solução, ela está direcionada para o problema. Ela não está conseguindo olhar a porta aberta da solução, ela está olhando para a porta fechada do problema. A outra porta pode estar na cara dela, ela não está vendo que ela está olhando para outra direção. Então, é isso. Comecem a se conectar com vocês, permitam-se seguir esse fluxo natural e confie que tudo vai acontecer no tempo que tem que acontecer. Porque percebam que no ciclo, porque às vezes assim, eu fechou uma porta, eu quero que a outra se abra amanhã e já tem que estar 3 vezes melhor do que aquilo que eu deixei para trás. Geralmente, essa é a ilusão que a gente tem. Tipo, tá bom, vou encerrar um ciclo, vou lá sair desse relacionamento, mas amanhã eu tenho que estar com outro top, maravilhoso, do jeito que eu quero. E não é assim. Existe também um período de maturação. Existe um tempo para que as coisas aconteçam. Eu vou me colocar nesse movimento, para uns vai ser mais rápido, para outros não. Minhas queridas, de informação, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu gostaria de fazer uma meditação bem curtinha, que acho que vai durar uns 5 minutinhos, 10 no máximo, não chegam nem 10. Alguém tem alguma pergunta? Não? Ó, eu até anotei umas frases do Bert Helling, que ele fala assim: o que não é resolvido em um ciclo se repete no próximo. A vida é feita de ciclos que se renovam. Ciclos encerrados abrem espaço para o crescimento. A liberdade está em encerrar o que não nos serve mais. Isso nos leva para a liberdade. O encerramento de ciclos nos leva de volta à nossa essência. E o encerramento de ciclos nos permite abraçar o novo com gratidão. Gratidão do quê? De tudo. Tudo. Do que foi, do que é, do que ainda vai vir. Então, vamos fechar os olhos um pouquinho para a gente fazer um pequeno exercício. Vou pedir para vocês ficarem numa posição de centramento, coluna ereta. Percebam o corpo de vocês, respire profundamente. A nossa respiração também é um ciclo. E ele se renova. Vamos contando até 5. Enche o peito de ar, solta lentamente. Mais uma vez, conta até 5. Enche o peito de ar e solta. E agora, eu quero que você traga atenção para todas as situações que você quer encerrar e que talvez você não conseguiu até hoje. No seu trabalho, nos seus relacionamentos, nos seus hábitos. Eu quero que você pense, traga na sua mente tudo isso que você quer encerrar. E agora eu quero que você se imagine num lugar branco, de pura luz. Um lugar branco e vazio, onde há apenas a luz, nada mais. E imagine que você está no centro desse lugar, bem no centro, ocupando essa posição de centramento da sua vida e desse espaço. E traga agora atenção para os verdadeiros motivos que fazem você não querer mais essa situação, que fazem você querer se libertar de tudo isso que você trouxe. Só perceba, por que eu quero estar livre disso? Por que eu escolho me libertar desses ciclos? E agora eu quero que você, olhando para tudo isso, trazendo tudo isso na sua mente, quem puder repetir em voz alta, repita. Quem não puder, vai falar mentalmente. Eu vejo você. E eu sinto muito
por tudo que aconteceu. Tudo foi, como tinha que ser. Eu fico com a minha parte da responsabilidade e deixo você com a sua, nessa relação ou nessa situação. Olhe para tudo isso, ou para essa pessoa, ou pessoas, e diga: eu concordo com tudo como foi, e hoje sei que foi para o bem maior. Eu dou um lugar para você ou para tudo isso no meu coração e na minha história. Vocês fazem parte. Vocês me constituem. Vocês são parte da minha história. E hoje eu integro e aceito tudo isso no meu coração. Agradeço por tudo que eu aprendi com essa relação, com essa situação, e fico com o que foi bom. Guardo o que foi bom. E aprendo com o que não foi. Agora, eu deixo você ir. Eu libero. Eu me libero. E eu me permito seguir adiante. A partir de agora, eu me abro para o novo. E com coragem, eu sigo em direção à vida. E eu quero que agora, vocês nesse lugar, imagine que há uma porta. Eu quero que vocês se imaginem abrindo essa porta. E ao abrir essa porta, se revela um caminho. As coisas que vocês desejam. Talvez, se foi uma relação, uma nova relação com a mesma pessoa ou com outra pessoa, de uma forma melhor e mais agradável. Talvez um trabalho novo, talvez novos hábitos. Só deixem trazer essa imagem do novo chegando na sua vida. Traga uma imagem bem colorida. E quando essa imagem ficar bem colorida, eu quero que vocês imaginem uma luz dourada, como se fosse uma cachoeira de luz caindo sobre vocês e trazendo essa imagem na sua mente. Coloque agora a mão no seu coração, respire profundamente e traga essa imagem ancorada no seu coração. E aos pouquinhos, vai percebendo o que você sente com essa imagem, vai trazendo essa energia de felicidade, de alegria, de satisfação, de empoderamento. Perceba o que eu sinto com esse novo ciclo que pode se abrir para mim. Quais são as sensações? E ancora aí no seu coração todas essas sensações. E respira profundamente. E quando vocês se sentirem bem, podem voltar, abrir os seus olhos, ficarem aqui. Vai voltando. É só um pequeno exercício, tá? Vou encerrar aqui a gravação.